Olá, eu me chamo Marcelo e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto final. Eu sou da sala da InfoE e juntamente com o Otávio Barbosa a gente vai mostrar para vocês o nosso projeto com os códigos e o nosso contexto também e os resultados, beleza? Vou passar aqui. Essa é a apresentação do trabalho. Antes de eu falar sobre o contexto, eu quero explicar que a gente focou muito na criatividade. Todos os projetos nossos anteriores, eles eram praticamente iguais, assim, eles tinham um contexto parecido. Então agora a gente quis inovar, criando algo totalmente diferente, que eu acredito que poucas pessoas viram algo assim. Então vamos lá no contexto. Eu vou ler para vocês para entender qual é o contexto do nosso código. Olá, sou um viajante do futuro, vim direto do ano de 2100 e preciso da ajuda de todos vocês. Há alguns anos convivemos com robôs que realizam diversas tarefas que vocês do passado não conseguirão resolver. Os robôs são divididos em 3 grupos. O primeiro é responsável por reflorestar a Amazônia. O segundo grupo produz em laboratório o gás ozônio para recompor a camada que reveste o planeta. E o terceiro grupo identifica e extingue qualquer foco de queimadas em floresta. Nós humanos criamos esses robôs e eles estavam sendo muito eficazes, mas agora nenhum dos 3 está sendo eficiente e o planeta está uma catástrofe. Investigamos e descobrimos que um dos 3 grupos quer tomar o controle do planeta, extinguindo todos os humanos, e para isso está sabotando os outros 2 e sabotando a si mesmo. Não sabemos qual dos 3 é o sabotador. Pensamos que você poderia nos ajudar, pois estão em quarentena. Por isso tem muito tempo para pensar e analisar a situação. Para isso, criamos um código com detalhes de todas as nossas investigações. Pegamos os principais suspeitos de cada grupo e listamos suas características e as respostas de nossas perguntas. Agora a gente deixou umas pistas. Deixamos 2 pistas para vocês. A primeira é: uma testemunha viu um dos robôs colocando fogo na mata. E a placa deste robô começa com 2. Como todas as placas têm 2 dígitos, criamos um método que mostrará se o robô é suspeito ou não. A segunda pista é: foi feita a mesma pergunta a cada robô. A pergunta é: quem é o sabotador? A resposta de cada robô é indicada pelo método resposta da classe abstrata. Agora eu vou mostrar o código. Nós criamos a classe robô e nela exploramos o método abstrato, que nos permitirá utilizar o polimorfismo. Após isso, criamos atributos para a formação de objetos e colocamos os atributos como private ou public. Como dá para ver aqui, private, public, int, placa, private string. Nesse momento a gente explorou o encapsulamento. Depois a gente utilizou o public string get core return core. Aqui a gente usou o get para pegar os valores e o set para definir eles. Se você analisar, tem um set ali, set core. A gente fez com a placa, com o grupo. Beleza, aí agora eu vou passar para o Otávio, que ele vai continuar explicando. Obrigado pela atenção. Bom, aqui temos a classe que vai criar o nosso primeiro grupo de robôs, que no caso é o anti-queimadas, o grupo que combate as queimadas nas florestas. Aqui em cima temos uma herança, que é quando uma classe está herdando de outra, que aqui é a anti-queimadas está herdando de robôs, e a criação da classe anti-queimadas. Depois temos um atributo que pertence apenas à classe anti-queimadas. Então, mesmo ela herdando de outra classe, ela tem um atributo específico, que aqui é o produto que usa. Pensando nos robôs que combatem as queimadas, esse produto pode ser tanto um pó químico quanto água, para que ele possa apagar o fogo. Abaixo temos a criação do método construtor, que vai servir mais tarde para criar o objeto do robô, né? O que no caso o objeto é um robô. Depois temos os getters e setters, que vão servir respectivamente para pegar o valor e para definir os valores.
E temos a criação de um método para identificar se o robô é suspeito ou não, de acordo com a placa. Então, já foi dito em slides anteriores que a dica que tem é que uma testemunha viu a placa de um robô suspeito que começava com 2. E como a placa só tem 2 dígitos, então ela vai estar dentro de um período entre 20 e 29, porque só tem 2 dígitos e começa com 2. Então, se a placa do robô tiver entre isso aqui, ele é suspeito. Senão, ele não é suspeito. E depois temos uma criação de outro método que vamos usar o conceito de polimorfismo. Pois todos os robôs vão ter a mesma característica, que no caso eles vão responder, né? Vai ser feita a pergunta para eles, todos vão ter que responder, só que cada um vai responder uma coisa, de acordo com o que eles viram e tal. Então, cada robô vai ter a sua característica de resposta. Aqui temos a segunda classe do segundo grupo, no caso, que é a classe produtor de ozônio, que é os robôs que criam ozônio em laboratório. É o mesmo caso da classe anterior, então aqui a herança, a criação da classe, aqui o que ela usa de atributo específico é o litros por hora. Então, quantos litros por hora o robô produz em laboratório do gás. Depois o método construtor, getters e setters. E aqui a mesma coisa dos dois métodos, só que a resposta aqui, pode observar que a resposta é diferente. Aqui ele está acusando que são os anti-queimadas. Se eu voltar aqui, no anti-queimadas, está falando que não é os reflorestadores. Então, você observa o polimorfismo aí, que é o mesmo método, só que cada um responde uma coisa. E aqui a terceira classe do terceiro grupo, que é o reflorestador. Então, é a mesma coisa também, a herança, a criação da classe. E aqui o atributo específico vai ser quanto por dia. Então, ele é um reflorestador, ele planta árvores. Quantas árvores ele consegue plantar em 24 horas? E aqui a mesma coisa, só que usando o polimorfismo aqui embaixo, na resposta, ele está falando que são os produtores de ozônio. Então, ele já está acusando o outro. Então, ou seja, os 3 grupos, cada um representante dos 3 grupos de robôs acusou um. E aqui temos a nossa classe Mine. Então, vamos ter a criação do primeiro objeto, que é esse que está aqui em cima, e a utilização do método construtor, né, que é esse aqui. Lembrando que lá na classe robôs tem a cor, que vai ser aqui preto, tem a placa, que é 14, tem o grupo, que é anti-queimadas, e aqui o pó químico, ele é o atributo específico dessa classe, que vai ser o do anti-queimadas. Depois temos o método suspeito, que é aquele que identifica de acordo com a placa, e a resposta, que é a resposta que o robô deu de acordo com a pergunta que foi feita. Abaixo temos o segundo grupo, né, de robôs, segundo objeto. Então, vai seguir a mesma lógica, só que mudando apenas os atributos, né? Então, aqui em cima é preto, a cor dele vai ser cinza, a placa 26 e assim por diante. Aqui embaixo, lá, que tem ainda continuando o segundo objeto, indicando os 2 métodos que vão ser utilizados, do suspeito e da resposta, e no terceiro objeto, que é a mesma coisa, né? Só que a única diferença vai ser o último atributo que foi adicionado, que aqui no caso é quanto por dia, lá vai ser litros por hora, e em cima foi o produto, né, que utiliza, que cada um tem um atributo específico da sua classe.
E por fim, nós temos o nosso resultado. Então, vai ser apresentado a cor, a placa e o grupo dos três. Depois, o atributo específico dos três. E aqui vai ser a análise do primeiro método, que se ele é suspeito ou não. Se eu voltar aqui, ó, observa que na placa do anti-queimadas é 14, ou seja, ele não começa com 2. E na placa dos produtores de ozônio é 26, ou seja, começa com 2. O que isso significa? Que o primeiro não vai ser suspeito, o segundo vai ser suspeito. E o terceiro é 23, então também vai ser suspeito. Então aqui não é suspeito e é suspeito. E depois a resposta de cada um, né? Então, utilizando polimorfismo, que o primeiro deu essa resposta, falando que não é os reflorestadores, o terceiro acusou antiqueimadas, e o segundo acusou antiqueimadas, e o terceiro acusou o produtor de ozônio. Aí fica a nossa pergunta, né, que é tentando fazer uma brincadeira aqui, bem facinho, né, mas será que você é capaz de resolver esse enigma? Então, só com as dicas que nós demos e usando o resultado do código, tem que analisar para ver quem que é o culpado, quem que é o sabotador. Aqui os conceitos que nós utilizamos: classe objeto, herança, método atributos, getters, setters, métodos construtor, classes abstrata e polimorfismo. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até mais.